Olá, vamos à nossa conversa deste 2 de abril, quinta-feira, um dia em que o Brasil já está chegando quase a 300 mortes com essa crise desse coronavírus. Os Estados Unidos está com muita infecção, só que eles fazem muito teste. E eu acho que, no fim das contas, o número dos Estados Unidos de mortes vai ser muito pequeno. A letalidade no vírus lá vai ser muito pequena, porque o serviço de saúde é muito eficaz, né? Aqui a gente nem sabe, né? Como eu disse ontem, a gente nem sabe quem já foi infectado, quem já saiu dessa, né? Eu tenho recebido notícias do hospital que está centralizando o tratamento aqui em Brasília. Os médicos se queixam de que demora o teste, dá falso negativo, né, e a pessoa estava com essa virose. Né? São coisas aqui nossas, né? Bom, mas se você não tiver inscrito, junte-se a nós, já passamos de 1 milhão, e não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, continuando nossa conversa da abertura do comentário de hoje, eu tenho dito que a busca de uma solução para o coronavírus, que ainda não chegou, né, são experimentos, são testes, certo, errado, recua. Né, está acontecendo isso no mundo inteiro, feito inclusive sob método científico. O que não vale é a censura, né? Vamos calar a boca desse sujeito porque ele tem uma posição contrária à nossa. Aí não é busca da verdade, né? Eu acho que é o momento de a gente ouvir todas as opiniões e de buscar soluções disponíveis, né? Por exemplo, eu falei ontem que os chineses estavam achando até que tem 2 tipos de coronavírus, né? Aí a vacina vai ser para que tipo, né? Agora, há um estudo falando que a distância não é mais 1,5 metro, que a distância pode ser até 8 metros, né? Dependendo do espirro, da tosse da pessoa e tal. Então, outra coisa, o tecido, a máscara de tecido, segura perdigoto, né? Segura o espirro, a tosse, mas não segura o vírus. Ela é zero de eficiência para o vírus em si, né? Agora, claro, vai segurar o perdigoto, nesse perdigoto tiver vírus, aí vai segurar, né? Então, a questão do hidroxicloroquina, né? Tem lá, agora estão usando também Japão e China, favipiravir, né? É outro virótico, né? Antivírus, né? Os virais, né? Que são usados para todas as viroses que existem por aí, né? Inclusive HIV. Então, a ciência não achou ainda, né? Para que vai censurar se a ciência ainda não achou, né? Censuraram, veja só, começou com uma censura. O médico chinês de Wuhan, que mostrou esse novo vírus lá por novembro, início de novembro, foi censurado. Acabou morrendo, foi censurado. Os jornalistas que publicaram foram censurados. Adiantou alguma coisa? Não, só provocou mais que o vírus se espalhasse mais. Ficou 2 meses, em vez de tomar uma atitude, não se tomou nenhuma atitude, né? Então, agora estão, né, outros estudos, lá de Nova York, por exemplo, onde tem uma forte incidência, dizendo que esse vírus é muito diferente dos outros vírus de gripe, né? Que esse vírus, de repente, aparece muito rápido, né? Ele tem baixa letalidade nos números, né? Mas quando atinge uma pessoa que já tem outra doença, os 4 que morreram aqui em Brasília, todos tinham doenças crônicas e graves, né? Diabetes, insuficiência renal, câncer, né? Obesidade mórbida, né? Foram os que morreram aqui em Brasília, né? Tem essa questão. Bom,
O, o Cardeal Parolin é o secretário de Estado do Vaticano, significa ministro de Relações Exteriores da Santa Sé. Ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, eu vou repetir aqui, porque a gente ontem falou do juiz de Duque de Caxias, juiz substituto, que tinha derrubado um decreto do presidente autorizando a reabertura das lotéricas, onde as pessoas pagam contas, né, e dos templos e igrejas, onde as pessoas vão rezar. Né. Pois agora o cardeal Parolin, eu acompanhei a entrevista dele, diz o seguinte: quase todas as igrejas estão abertas ou devem reabrir. Sem missa, sem celebrações de Páscoa, para evitar aglomeração. É o momento que as pessoas vão ao recolhimento de um templo para rezar, para se consolar. Hoje minha mulher foi ao Mosteiro de São Bento, estava aberto. Ela, inclusive, fotografou lá dentro para me mostrar. Eu fiquei com saudade, porque é um lugar que eu frequento. Enfim, igrejas servem para isso, para acolher. E já que eu falei em Vaticano, tem uma manifestação aqui do Papa, né, falando sobre, dizendo que essa é uma hora em que se referia principalmente à Itália, né, quando a família é reunida em casa obrigatoriamente. É a hora de pais e mães recuperarem a função educativa. O Mozar Neves Ramos, que é, para mim, um dos maiores entendidos de educação desse país, o Mozar tem um artigo hoje no Correio Brasiliense que fala que vai surgir uma nova escola depois dessa crise. Né? Aqui em Brasília, o governador já fechou as escolas até 31 de maio. E a gente fica se perguntando, o futuro do país, não há futuro sem ensino. Né? Como é que vai ficar? Né? Mas, enfim, o Mozart sugere que as aulas, a informação, o professor se comunique com os alunos usando celular ligado à internet. O Brasil hoje tem celular para todo mundo. Pelo número de celulares, todo mundo tem celular no país. Né? E até sobrando. Então, e à volta, e ele lembra do artigo 205 da Constituição, que diz que educação é dever do Estado e das famílias. Porque, ultimamente, a família tem empurrado para a escola, para o professor. O professor vira pai e mãe. Né? A professora vira pai e mãe. Talvez agora o pai e mãe, avô, avó, né? Todo mundo vai ter que entrar, como era antigamente. Eu fui educado pelo meu avô, minha avó, minhas tias, meu pai, minha mãe, a família inteira. Né? Isso era muito típico. Né? Eu acho que a família árabe até hoje tem isso muito, muito presente. Né? Quando o pai sai para trabalhar, quem assume a educação é o avô que já está em casa. Né? Mas, sim, hoje não podem juntar netos com avós, né? Por causa do pode contaminar o avô, etc. Né? Eu sou avô, você é avô de novo, inclusive, pela terceira vez, né? E me sinto muito bem no meu 80º ano de vida. Né? Tenho a impressão que, se é que o coronavírus não passou ainda, que eu andei resfriado aí, com garganta seca, tossindo e tal, né? Só não tive febre. Sabe lá se já não passou, né? A hora que eu tiver a oportunidade de ir a um laboratório, eu estou curioso para saber se já passou ou não passou. Então, depende muito da rigidez da pessoa, né? Se está comendo bem, se tem boa saúde, se mexe, se faz exercício, se tem a cabeça mens sana in corpore sana, né? In corpore sano, né? Tem a cabeça funcionando bem, né? Otimista e tal, tudo isso ajuda. Mas, enfim, o Mozart, professor Mozart, fala em que é necessário ensinar, né, nessa nova escola as novas habilidades do século XXI. Não adianta a gente ficar na escola tradicional, conservadora,
se não ensinar habilidades do século XXI. Eu já disse aqui um dia, mediando o debate em São Paulo, os empresários, topo do empresariado de São Paulo, se queixa que seus funcionários não entendem as instruções, sabem ler, leem, mas não conseguem processar, né? Agora imagina o novo mundo digital aí, né? Então, a previsão é de que vai emergir desse mergulho de isolamento, né, um mundo cada vez mais digital, em tudo, não é só na escola, né? No comércio, na indústria, onde for possível. A indústria agora anda com robô, né? De repente o sujeito está em casa e está comandando o robô lá na indústria. A gente não dá para duvidar em nada, né? Imagina se eu fosse duvidar das novidades. Eu sou do tempo do telefone com manivela, magneto, né? Então, e hoje o telefone é meu computador, né? E meu canal para o mundo. Então, tem sim, desde da escola, né? Lá na Itália, os professores, notem isso, os professores não perderam contato com seus alunos que estão em casa. O contato é diário e continua. Pelo menos é o que dizem as notícias vindas lá da Itália. Bom, só para lembrar, né, imposto de renda pessoa física, que eu estava fazendo em casa, foi adiado de 30 de abril para 30 de junho. Né? O PIS, PASEP, COFINS, INSS, Previdência do patrão, também foi adiado lá para o segundo semestre, né? O IOF de operações de crédito, de agora em diante, né, tá zerado, né? Tudo isso para facilitar as empresas, para tentar manter as empresas, né, respirando. É como se as pessoas que precisam, estão nos hospitais com coronavírus, muitas delas abatidas, na saúde abatida, precisam de ventiladores, né, de respiradores. As empresas também vão precisar, e as pessoas que dependem da renda diária, né? Falar em renda diária, antes eu queria fazer um alerta, né? Eu já vi foto, a pessoa está toda hora se lavando com álcool gel e vai botar uma panela no fogão e pega fogo nas mãos, né? Então tem que tomar cuidado. Água e sabão não pega fogo. Bom, falando das pessoas que vivem no dia a dia, o presidente hoje recebeu um apelo, eu ouvi o apelo, coisa dramática, de uma senhora que disse que é professora autônoma, né, que leciona particular, com um casal de filhos do lado, ela quase chorando aos gritos, dizendo que não quer os R$600 do governo, quer trabalhar. De Brasília, Alexandre Garcia.